Paz do Senhor, prezado professor, prezada professora, sejam muito bem-vindos a mais essa pré-aula da EBD. Meu nome é Márcio Wexler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje falarei sobre a lição 10 da classe de jovens e tem como título Aspectos da Obra Redentora de Jesus Cristo. Essa é a revista do primeiro trimestre de 2020 e sobre a lição 10 podemos perceber que o comentarista ele dividiu ela em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a justificação, o segundo sobre a adoção e o terceiro sobre a perseverança. Bom, sugiro que você comece a sua aula já fazendo uma pergunta, sobre o tópico da justificação. E que pergunta seria essa? Perguntar para os seus alunos se eles sabem o que significa justificação. Espere um pouco até eles compartilharem e responderem, se não responderem, incentive-os, para que respondam. E depois de um tempo, então, você explique para eles e diga que justificação significa simplesmente o ato de declarar justo. Ou seja, justificar significa declarar justo ou tornar justo. Sugiro também que você faça uma dinâmica, para que esse assunto de justificação possa ficar bem claro na mente deles, principalmente se você percebeu que houve alguma dúvida, ou não houve um entendimento muito correto nas respostas dele com relação a esse assunto. E que dinâmica seria essa? Bom, primeiro peça que eles tenham em mente a cena do julgamento de um homem num tribunal humano. Imagine um criminoso que vai ser julgado numa vara criminal, num tribunal de justiça, e diga para eles imaginarem essa cena. Quem sabe você possa até levar uma imagem de um tribunal, imprimir numa folha 4, mostrar para eles. Enfim, aí é com você, se você achar isso uma boa ideia ou não, Mesmo porque a maioria deles conhece, a cena de um tribunal, isso aparece muito em filmes, em séries. Enfim, e aí fale um pouco sobre esse tema para eles, Fale um pouco como funciona a justiça do homem, o funcionamento do julgamento em um tribunal, Comece explicando que essa pessoa que vai ser julgada, ela é o réu do processo. E além do réu, existem, necessariamente tem que estar na audiência, o advogado de defesa, o acusador e o juiz. Explique que esse homem que será julgado, ele é o réu do processo. E que além dele, na sala de audiências, deverão estar presentes o advogado de defesa, aquele que vai defender ele, o acusador, do outro lado, que é aquele que vai acusar ele, e o juiz. O juiz vai fazer o quê? Ele vai decidir a causa. Ele tem esse poder, de absolver ou condenar o réu. E ele faz isso baseado em quê? Ora, o juiz faz isso baseado de acordo com a lei, ele vai olhar as provas que existem nesse processo, ele vai ouvir depoimentos do próprio réu, de uma eventual vítima, de testemunhas, e com base nessas informações, ele vai formar um entendimento. Se ele entender que esse réu é culpado, ele vai condenar o réu. Do contrário, se ele entender que o réu é inocente, ele vai absolver o réu. Bom, assim funciona basicamente um tribunal humano. Mas o tribunal de Deus é completamente diferente. Aí você pode fazer outra pergunta para os seus alunos. Se eles concordam com isso, que o tribunal de Deus, o julgamento de Deus, a justiça de Deus, ela é diferente. E se eles concordam, pergunte para eles que diferenças são essas. Ou melhor, por que o julgamento de Deus é diferente? Por que a justiça é diferente, Mais uma vez, deixe eles responder as perguntas e após você pode então explicar para eles que o julgamento de Deus, a justiça de Deus, ela é diferente
por causa de uma simples peculiaridade. Nesse caso, o réu é culpado. Quem é o réu? Nós, eu, você, nós somos os réus. Nós vamos estar um dia diante de Deus. E nós somos culpados. Isso não se discute. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Veja, por exemplo, o que diz em Romanos 3, versículo 10. Paulo fala assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Ainda no capítulo 3, no versículo 23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então perceba essa diferença. Enquanto num tribunal humano o réu vai entrar, na sala de audiência e o juiz vai analisar para saber se ele é culpado ou se é inocente, na justiça de Deus não é assim que funciona. Porque o réu que entra, o juiz já sabe, ele é culpado. Nós sabemos, somos culpados. Então imagina, se fôssemos seguir as regras de um tribunal humano, não haveria necessidade de o juiz examinar a lei, nem de coletar provas ou de ouvir depoimentos. Considerando que o réu é culpado, restaria ao juiz tão somente decidir por condenar o réu. Mas pela graça de Deus, que a justiça dele não é assim. Senão, restaria a nós apenas a condenação ao inferno, certo? E como funciona a justiça de Deus? Bom, Paulo nos explica sobre isso. Ainda em Romanos, no capítulo 3, vamos ler agora o trecho dos versículos de 21 a 24. Assim está escrito: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos ver por trechos aqui, Paulo estava falando, que naquele tempo então se manifestou a justiça de Deus. No versículo seguinte ele explica mais sobre isso. Ele fala, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E para quem? Para todos e sobre todos os que creem. Ele continua dizendo então aquilo que nós já falamos, que todos são culpados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, pelo texto, percebemos que a justiça de Deus funciona da seguinte maneira: Deus justifica, ou seja, declara justo, aquele que crê em Jesus. Ou seja, apesar de o réu ser culpado, Deus o tornará justo, se o réu tiver fé em Jesus. Vejamos o que fala no versículo 26, logo após, ainda em Romanos capítulo 3, fala assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, professores, eu creio que essa é uma dinâmica que vai mostrar, eles vão poder gravar facilmente, vão poder entender claramente o que significa a justificação. E assim como eles pensaram no tribunal humano, quem sabe agora você pensa no tribunal de Deus, na justiça de Deus, como é que seria aquela cena. E compartilhe você também com eles como você imagina. Eu imagino que Deus, como juiz, ele vai querer saber quem é o advogado do réu. Ele vai olhar para o réu e vai dizer assim: escuta, tem esse advogado? Ah, tenho. Ah, então chama ele aí, quero ver quem que é. E assim que ele vê que Jesus Cristo é o advogado desse réu, ele absolve, ele justifica, na hora, naquele momento. Agora, do contrário, se ele vê que não tem advogado, ou é um outro advogado qualquer, então ele será realmente condenado. Bom, pessoal, uma coisa que é importante esclarecer é que
nessa dinâmica que fizemos, né, o tribunal de Deus, aqui que nós falamos da justiça de Deus, não estamos falando sobre o julgamento do final dos tempos, certo? Apenas fizemos esse exercício mental para facilitar a compreensão do significado da justificação. Mesmo porque não poderia ser o julgamento do fim dos tempos, porque a justificação ela acontece no início da vida cristã de uma pessoa. Bom, e depois de ser justificado, o que acontece? Nesse momento, então, nós adentramos no segundo tópico da lição, que fala sobre a adoção. Vamos lá. Prosseguindo, então, no raciocínio. Se somos justificados, é porque nós cremos em Jesus. E aquele que crê tem o direito de se tornar filho de Deus. É isso que está escrito em João 1,12, que eu vou ler agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Vejam que tremendo, que impressionante. Nós, com a justificação, nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de ser escravos para nos tornarmos herdeiros de Deus, ou herdeiros com Cristo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero usar um texto, uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, que está lá referente à Epístola 1 João, capítulo 3, versículo 1. Na nota de rodapé ele diz assim: sermos filhos de Deus é a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre. Achei muito legal esse texto, né? Então, repetindo, né? Ele fala que sermos filhos de Deus é a razão de vivermos para agradar a Ele, né? E pelo lado de Deus, né? O alvo final de Deus, ao nos tornar filhos dele, né? É nos salvar para sempre. E aí, na nota de rodapé, ele remete a João 3,16, né? Que também vale a pena registrar aqui. Vou ler para vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica claro, então, nesse momento da aula, que a justificação é um dos aspectos do processo da salvação de uma pessoa. Além da justificação, a regeneração, que inclusive foi comentado sobre a regeneração na aula passada, e o outro aspecto seria a santificação, que tem tudo a ver com a perseverança do crente. E dessa maneira nós entramos então no nosso próximo tópico, o terceiro tópico, que fala sobre perseverança. Bom, com relação à perseverança, eu quero também fazer o uso de um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal relativo ao versículo já citado de João 1,12. Só para lembrar esse versículo, eu vou ler de novo ele aqui. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que essa nota de rodapé ela fala? Eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês. Ela diz, deixa eu achar aqui, ela diz que a nota explica que o original do verbo crer, utilizado por João, indica a necessidade de perseverar no crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial de a pessoa aceitar a Cristo para que ela seja salva. Se nós vermos novamente lá no versículo, né, podemos ver que ele tem dois verbos ali, né? Ele diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E isso tem a ver com aquilo que ele falou, fecha com a explicação ali na nota do rodapé, né? Porque ele fala primeiro em receber, né? É aquela fé instantânea, aquele
aquele momento em que a pessoa realmente aceita Jesus, né? E depois ele continua, né? Deu-lhes o direito deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então esse crer tem sentido assim de que essa fé ela não pode ser instantânea só naquele momento, mas ela tem que ser perseverante ao longo de toda a sua vida. E isso está de acordo com diversos outros textos bíblicos que enfatizam a importância de perseverarmos. Como, por exemplo, temos aqui em Mateus 24:13 e Hebreus 3:14. Vou ler esses dois para vocês. Mateus 24:13. Jesus fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vejam bem, o versículo anterior ele falava que aquele que crer, né? Aquele que crer em Jesus será salvo. Né? Então ali já há uma limitação, né? E aqui mostra que há uma outra limitação. Não é só o crer em Jesus, né? Mas o que persevera até o fim é esse que será salvo. O outro exemplo está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, muito claro também esse texto, ele está dizendo assim, nós somos participantes de Cristo, se, há uma condição aí, se retivermos firmemente a nossa confiança até o fim. Pesados professores, a Bíblia nos adverte intensamente com relação à possibilidade de apostasia. Sendo assim, é nosso dever levar a sério essas advertências e encarar isso como uma realidade possível em nossas vidas. Não é à toa que o comentarista da nossa lição, ele adentrou nesse tema da apostasia, nesse tópico da perseverança, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Percebam que ele afirma categoricamente, isso pode ver na página 73, deixa eu ver aqui, isso, na página 73, ali no item 2, ele diz assim, a salvação, infelizmente, pode ser perdida. E por que ele fala sobre apostasia, né, no tópico sobre perseverança? Porque é fundamental sermos perseverantes na fé e na obediência para não cairmos no engano da apostasia, se de fato quisermos alcançar a salvação final. E assim como a Bíblia e a lição nos advertem, é importante que você, professor, também o faça. Não perca essa oportunidade na sua aula. Portanto, né, eu sugiro, né, que você planeje e controle a sua aula, né, para que, a fim de que haja tempo suficiente para que você ensine esse tema tão importante nessa oportunidade. Com isso eu concluo esse vídeo, termino desejando a todos vocês uma ótima aula, que Deus os abençoe. Até a próxima.